Bom, pessoal, ficamos aqui nessa questão, né? No final. Essa questão diz assim, ó, será que três vetores que não estejam sobre o mesmo plano que passe pela origem de R3, ou seja, por 0, 0, 0, conseguem gerar R3, conseguem preenchê-lo, né? Então, vamos analisar isso aí. Aqui está. Já sabemos, por exemplo, que aqui nós, né, no vídeo número 1, pegamos um vetor V1, pegamos um vetor V2, de tal forma que V1 e V2 não fossem paralelos, e pegamos um vetor V3 no plano gerado por esses dois vetores. Então, a ideia é que esses três vetores não conseguem preencher o espaço todo, porque uma vez que tu pega um vetor, né, que não descansa sobre esse plano, então tu não consegue, né, ter que a equação vetorial, né, essa aqui, tenha solução. Por quê? Porque qualquer combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 produzem vetores nesse plano, né, gerado por V1 e V2. Essa foi a ideia. E concluímos então que afirmamos que três vetores em R3 que estejam sobre um mesmo plano que passe por 0, 0, não conseguem preencher, né, a R3. E por essa razão deixamos essa pergunta no ar, né? Bom, se três vetores que estejam sobre o mesmo plano, que passe por 0, 0, não conseguem preencher R3, será que três que não estejam conseguem preenchê-lo? Essa foi a pergunta. Então, vamos aproveitar, né, essa pergunta para definir o que é uma caixa em R3. Né? Então, uma caixa em R3. Então, suponha que tu tem três vetores. Digamos que esses três vetores vamos chamá-los de U, V e W. São três vetores no espaço. Vamos supor que esses três vetores não estejam sobre o mesmo plano que passe pela origem de R3. Então, vamos definir a caixa, né? A caixa gerada por esses três vetores, né? E para essa caixa, eu irei usar o símbolo, uma C assim, uma C gótica, tipo, C estranha. C de caixa. E eu coloco esses subíndices aqui para indicar que a caixa é produzida a partir dos três vetores U, V e W. Então, uma caixinha, né? Uma caixinha. Uma caixinha tipo para guardar sapato. Uma caixa. Beleza? Então, uma caixa. Uma caixa produzida por três vetores que não estejam no mesmo plano que passe pela origem. Eu estou pedindo isso por quê? Porque se tu tem três vetores que fiquem todos colados, então a ideia é que eu não vou produzir uma caixa. Então, para produzir uma caixa, preciso, né, de três vetores que não estejam no mesmo plano que passe pela origem. Porque se os três ficam colados no mesmo plano que passa pela origem, tu não consegues produzir uma caixa da forma que eu vou definir agora, né? Tu pensa numa caixa como um objeto como este, né? Por exemplo, um cubo seria uma caixa. Então, vamos definir o que é uma caixa gerada a partir de três vetores que não estejam sobre o mesmo plano que passe pela origem. Então, uma caixa, né, é um conjunto. Esse símbolo aqui é que estou definindo, eu vou definir esse conjunto assim. Esse conjunto aqui, uma caixa gerada por esses três vetores, é o conjunto que contém todos os x's que se escrevem, né, como combinações lineares dos vetores U, V e W. Isso aqui é uma combinação linear de, né, dos vetores U, V e W. Mas eu irei exigir que os escalares, né, esse A aqui, que acompanha esse A assim, né, que é o número que acompanha U, B, o número que acompanha o vetor V, e C, o número real que acompanha o vetor W, eles estejam presos nesse intervalo aqui. 0, 1, né? 0, 1. Então, eles são escolhidos aqui, num intervalo fechado da recta numérica. Então, uma caixa produzida por três vetores U, V e W é simplesmente o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U, V e W sujeitas à condição de que os escalares, né, desses três vetores, respectivamente, fiquem no intervalo 0, 1.
Seria uma caixa gerada a partir de 3 vetores dados que não estejam sobre o mesmo plano que passa pela origem. E isso aqui é um subconjunto de R3. Já. Estou pensando a caixa como um subconjunto de R3. Beleza? Esse símbolo aqui é de subconjunto. Esse aqui, símbolo de subconjunto. Então, ou seja, tu vai falar que um Y-sum é um elemento de uma caixa, ou é um elemento da caixa produzida pelos vetores U, V e W, se somente se existem A, B e C aqui, tal que esse Y-sum, né, se escreve como uma combinação linear dos vetores U, V e W. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar, né, como que se veria uma caixa. Ok. Digamos que tu tens aqui o vetor A. Esse vetor A, digamos que é U. OA é U. OB é V e OC é o vetor W. Então, olha só. Aqui, aqui, vamos aqui. Olha só. Vetor A. OA é U. Ok? Vetor B é OB. Por esse pontinho e por esse pontinho, né, existe um plano que passa pela origem, que passa por esses 3 pontos. Ou seja, esses 2 vetores geram um plano. Então, como que eu faço isso aqui? Pac, pac, pac. Esse é o plano, né, gerado pelos vetores OA e OB, ou seja, U e V. Agora, o terceiro vetor que eu vou considerar, né, não pode ficar colado nessa caixa. Ele tem que fugir. Vamos pensar assim. OC, ou seja, que seria o vetor W. Beleza? Então, esse não fica colado nesse objeto azul e, portanto, eu posso produzir uma caixa a partir desses 3 vetores. Agora eu vou tirar esse plano. Pac. Eu vou tirar esse cara aqui para não te confundir. Pronto. 3 vetores, né, que não ficam colados sobre o mesmo plano que passa pela origem. Analisa a seguinte situação. Por esse cara aqui, por esse cara aqui, por esse cara aqui, passa um plano. Então, vamos lá. Aqui, pac, pac, pac. Tu analisa. E analiza que o vetor OV não fica colado nesse plano. Analisa aqui. Beleza? Ele não fica colado. Então, há um plano sobre o qual OA descansa, OC descansa, porém OB não descansa. Beleza. Então, olha só. Outra situação. Esse cara aqui e esse cara aqui ficam no mesmo plano que passa pela origem. Aqui, pac, pac, pac. Então, olha só. Porém, OA não descansa sobre esse plano. Olha aqui. Mas não sei se tu consegue ver que esse cara aqui não descansa sobre esse plano. Não está deitadinho. Então, em geral, não vai existir um plano que sobre o qual esses 3 que passe pela origem, sobre o qual esses 3 vetores descansem. Beleza? Então, com esses 3 vetores, tu pode formar uma caixinha. Vamos formar dita caixinha. Para formar dita caixinha... olha só. Beleza. Eu quero formar a caixa formada por esses 3 vetores. OA, OB, OC. Então, a ideia que eu quero considerar, eu vou escrever aqui, né, para te ajudar. Considerar vetores que tenham essa cara aqui. U, B, V, más C, W. A, B e C nesse intervalo. Intervalo 0, 1. Beleza? Então, eu vou considerar esse tipo de vetores, né? Vetores que sejam assim produzidos, né? Através de combinações lineares dos vetores U, V e W, sujeitas a uma condição. Qual? Que os escalares que acompanham a esses vetores estejam aqui nesse intervalo 0, 1. Então, olha só.
Eu vou pegar alguns vetores, né? Olha só, eu já fiz a continha aqui. Digamos, vamos lá. Aqui, eu usei aqui deslizadores, né? A entre 0 e 1. Desliza un número entre 0 y 1, B otro número entre 0 y 1 y Z un número entre 0 y 1, né? Agora eu vou criar, né, múltiplos escalares de U, de tal forma que esse A esteja entre 0 e 1. Aqui GeoGebra chamou de D. Então, observa aqui. Vou tirar esse aqui, vou tirar esse aqui. Olha só. Pá. Observa aqui. Está mudando. Ó, vou criar aqui o plano de novo. Ok. Está mudando aqui, ó. Muda aqui, ó. Pá. Beleza. Aqui agora vou colocar o B. B. E agora, eu já tinha colocado, né? BV, gera um vetor. Os múltiplos escalares, né? Do vetor B. Aqui, ó. Ó, pá. Mudo. Beleza. Então, digamos, é aqui. E eu vou colocar aqui 0. 0. Pronto. Então, nesse caso, também construí múltiplos escalares do vetor CW, que é o vetor OC. Eu vou colocar aqui, ó. Pac. Aí tu não vê nada, né? Porque o C aqui é 0. Então tu tá vendo nada. Tu tá vendo somente esse vetor aqui. Ok. Agora, irei efetuar algumas sumas. Tá? Eu vou clicar aqui. Clica aqui e chico o clique. Então, isso aqui é um múltiplo escalar de A, isso aqui é um múltiplo escalar de B. Aliás, eu vou colocar o nome, né? AA, AU, e isso vamos colocar B, vou colocar BV. Ok. E agora irei sumar. Eu vou sumar. Por exemplo, eu vou pegar a suma desse cara aqui com esse cara aqui. Irei sumar. A suma está aqui, ó. DE. Então, eu estou sumando AU com BV. E GeoGebra chamou de D mais E. Olha aqui. A suma desse vetor AU com BV te dá isso aqui. E agora, eu vou manipular os deslizadores para que tu veja como esse vetor muda. Pá. O máximo que esse vetor pode ser seria a suma de A mais B. Pac. Ou seja, o vetor A com o vetor B. Beleza? Vetores assim produzidos, eles ficam sobre uma cara da caixa. Qual caixa, da verdade, eu te quero produzir? Olha só. Não sei se tu vai conseguir ver isso aí. Vamos lá. Eu vou somar, né? Quem é esse? A. Eu vou somar A mais B. A mais B. Por que vou somar A mais? Porque eu queria ver a pontinha desse carinha aqui, ó. Beleza. E agora, deixa ver que eu vou fazer o seguinte. Clico aqui, clico aqui, clico aqui e clico em A. Beleza. Talvez, eu não sei se tu vai conseguir ver, né? O que eu vou produzir agora. Vou produzir um prisma, uma caixa. Ok. Então, ficou feinho, né? Mas a ideia é que é a caixa, né?
produzida, né? É isso aqui, ou seja, esse seria o objeto geométrico, né? A visualização daquilo que eu defini lá no PDF, né? Então, isso aqui é a caixa produzida a partir dos vetores U, V e W, né? Então, todo ponto que fica nesse objeto, né? É dessa forma aqui, ó. Né? Todo pontinho produzido a partir da suma vetorial de algum múltiplo escalar de U, com algum múltiplo escalar de V, com algum múltiplo escalar de W, são pontinhos, né? Que ficam sobre essa caixinha, né? Então, essa caixinha, de fato, se conhece na literatura matemática especificamente como um paralelepípedo, produzidos, né, a partir dos três vetores dados. Esse paralelepípedo tem um lado o tamanho de U, outro lado o tamanho de V e outro lado o tamanho de W. Né? Esse aqui, então, essa aí seria a caixa produzida, né, a partir dos vetores OA, OV e W. Como assim? Então, vamos lá. Então, aqui esse seria o vetor U, esse aqui seria o vetor W e esse aqui seria o vetor V, né? V e W. Então, todo pontinho aqui da caixa, todo pontinho da caixa, é de fato um pontinho que se escreve dessa forma aqui. A, B, C, é 0. Então, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Eu vou, eu vou criar outro GeoGebra aqui. Vamos lá. Por exemplo, vou colocar os vetores 0, 0, 1. 1, 0, 0. E 0, 0, 1. Pronto. Ah, este aqui, vamos aqui, não. Então aqui seria 1, opa, 0. Ok. Vamos lá. Coloca mais. Aqui ficou muito colorido, né? Tirar os coloridos. Colorido, pá, pequeno, vai. Ok, esos puntinhos aquí. 3 puntinhos. No existe un plano que pase pela origem, né? Sobre o qual esses 3 pontinhos a vez descansam. Então, não existe. Em outras palavras, os vetores, né? Esses vetores aqui, esses vetores não descansam sobre um mesmo plano que passe pela origem. Eu vou tirar os números, né? Porque a vezes atrapalha a visão do estudante. E a minha própria. Esses 3 vetores, né? Portanto, producem uma caixa. Qual é a caixa produzida por esses vetores? Um cubo. Então, vamos construir o cubo produzido por esses vetores. Para isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Dá para agrandar um pouco. Pronto. Vamos lá. Então, ok. Vou colocar aqui, ó. Pac, 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 pac. Aí, o que foi produzido? A base da caixa. Agora eu uso aqui a ferramenta Prisma, né? E a ferramenta diz, selecione um polígono para a base. E depois selecione um ponto superior. Então, pronto. A base seria esta aqui. E o ponto superior seria isso aqui. Pronto. Essa seria a caixa, né? Produzida a partir dos 3 vetores. Né? Ok? Então, vamos lá. Como que deixo essa caixa? Eu vou deixar essa caixa aqui. Tiro aqui, não sei. Tiro esse ponto
Bom, esse aqui, pronto. Essa seria a caixinha, né, produzida por esses vetores. O vetor OB, OA e OC. Vamos tirar esse pontinho aqui. Pá, pá, pá. Pronto. Esse ponto é... não dá para tirar. Lá. No deixa tirar. Bom, ok, não importa. Então vamos lá. Eu vou tomar uma foto aí. Vamos lá. Esse aqui seria o vetor I, esse aqui seria o vetor J, e esse aqui seria o vetor K. O vetor I seria o vetor 1, 0, 0, né? J seria o vetor 0, 1, 0, e K seria o vetor 0, 0, 1, né? Beleza, então essa seria a caixa, né? Produzida por esses três vetores, né? Opa, aqui é K. A caixa seria, todo ponto dessa caixa é, de fato, uma combinação linear desses vetores. De tal forma que A, B e C estejam no intervalo 0, 1. ¿Ok? Ok, isso é a definição de caixa formada por três vetores que não descansam sobre um mesmo plano que passa pela origem, né? Então, olha só aqui essa receita. São três vetores. U. Digamos que eu vou colocar aqui U1, U2, U3. V. V1, V2, V3 e W, W1, W2, W3. Não estão sobre um mesmo plano que passa por 0, 0, se e somente se esse determinante aqui é distinto de 0, né? Então, se esse determinante aí, né, é distinto de 0, então os três vetores dados não ficam sobre un mismo plano que pasa pela origem e, portanto, tu poderias formar uma caixa. Exemplo. Já que esse determinante aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, é igual a 1, e 1 é diferente de 0, então, os vetores I, K, 0, 0, 1 formam, opa, formam, ou geram, né, melhor, geram uma caixa. Geram a caixa, né, melhor. A I, BJ, CK, em que A, B, C no intervalo 0. E essa caixinha é um cubo. Opa, não, esse não. Será que não gravei? Isso aí, não gravei. Vou tomar a foto novamente.
E tem circulado lá. Essa caixinha, né, é gerada por isso. Mas qual é a importância de estudar caixas? O sea, por qué que fue introducido ese concepto de caixa? Porque a idea é a seguinte: se tu tens três vetores e com esses três vetores tu pode produzir uma caixa, então a ideia é que três vetores dados, né, que produzem uma caixa, são tais que, para todo P dado, a equação vetorial, usando esses três vetores, sempre teria solução. Pensa comigo, olha só. A ideia é que se tu pega um ponto que está na caixa, então beleza. Pontos da caixa sempre são vetores, né? São cabeças de vetores são cabeças de vetores ancorados que se podem escrever como combinação linear dos vetores I e JK, nesse caso, né? E, opa, ficou muito animal. I, JK, né? Esse vetor aqui, pá, 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 pá. Então, pensa comigo. Se com três vetores dados tu produz uma caixa, então a pergunta que eu coloquei no início da primeira videoaula se responde afirmativamente no caso de que três vetores são suficientes, né, para preencher o plano. Por quê? Porque, olha só, a ideia é que nós podemos, né, engordar a caixa tanto como nós queramos. Beleza? Então, olha só. Se o ponto P é escolhido na caixa, então esse ponto sempre será, por exemplo, esse aqui, sempre será a cabeça de um vetor que consiga ser preenchido, né, pelos vetores I e JK. O problema seria se o ponto P, né, sai da caixa. Mas não importa. Por quê? Porque a ideia é que nós podemos, né, engordar a caixa tanto como queramos e, portanto, né, nós poderíamos preencher o espaço todo soprando a caixa, engordando a caixa. Esse pensamento, né, agora eu vou colocar de forma analítica. Irei provar, né? Não sei se irei provar. Eu vou deixar como tarefa de que, de fato, três vetores dados conseguem se preencher o espaço sempre que eles gerem uma caixinha. Beleza? Será o terceiro vídeo desta videoaula. Obrigado.